eu tenho certeza que essa palavra hoje vai falar contigo. Deus ele manda dizer assim para você, que ele está findando esse deserto. Existe uma diferença entre estar no deserto e permanecer para sempre nele. Muitas pessoas pensam que, porque estão enfrentando dias difíceis, esta será a realidade delas para sempre. Mas a palavra de Deus mostra que Deus estabelece limites para as estações da nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3. Deus mostra aqui, nesta palavra, que Ele sabe exatamente quando o deserto da nossa vida deve terminar. Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 3, está dizendo assim: é sinal que o povo de Israel estava caminhando pelo deserto havia muitos anos. Eles estavam dando voltas em uma região montanhosa chamada Seir. Durante muito tempo, aquela caminhada fez parte do plano de Deus. Porém, chegou um momento em que o Senhor disse: já basta. Deus estava mostrando que aquele ciclo havia terminado. Aquela fase não seria eterna. Aquele percurso não seria para sempre. O mesmo Deus que permitiu o deserto também determinou o momento de sair dele. Algo chama a atenção aqui nesse texto. Deus não disse ao povo que o deserto nunca existiu ou não existiria mais. Ele não apagou a caminhada, ele não apagou as experiências, ele não apagou os aprendizados, mas ele declarou que era a hora de seguir em frente. Muitas vezes pensamos que Deus só está trabalhando quando as portas estão abertas, mas Deus também trabalha enquanto estamos atravessando processos. Foi no deserto que Israel aprendeu dependência. Foi no deserto que Israel viu o cuidado diário do Senhor. Foi no deserto que Israel experimentou milagres. Mas havia chegado o tempo de avançar. Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece repetitivo. Os dias passam, as respostas parecem demoradas, as circunstâncias não mudam na velocidade que você gostaria, mas Deus continua conduzindo a história. Deus ele não perdeu o controle da sua vida. Deus ele não esqueceu das promessas que ele liberou sobre você. O Senhor conhece cada oração, até mesmo orações que nós fazemos em silêncio. O Senhor ele conhece cada lágrima derramada e ele vê as nossas batalhas. E quando chega o tempo determinado por Deus, ninguém consegue impedir o avanço que ele preparou. O mesmo Deus que disse para Israel: já basta rodear esta montanha, continua falando conosco. O mesmo Deus que disse a Israel, aos seus filhos: chega, basta, continua falando conosco. Porque existem momentos em que Deus encerra ciclos. Existem momentos em que Deus abre novos caminhos. Existem momentos em que Deus muda a direção da caminhada. E quando Ele faz isso, aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Talvez o seu deserto tenha sido uma escola, um tempo de amadurecimento, um tempo de preparação para algo maior, mas Deus nunca planejou que você vivesse preso para sempre em uma mesma estação. O Senhor, Ele continua escrevendo. O Senhor, Ele continua escrevendo novos capítulos para a nossa vida. Então, Deus, Ele fala contigo aqui nesse momento para você, filha, continue firme. Meu filho, continue firme, continue caminhando. Confia na palavra, porque a voz que ecoou no deserto para Israel ainda continua poderosa. Deus sabe exatamente quando uma fase termina e outra começa. E quando ele determina um novo tempo, nenhuma circunstância é capaz de impedir. E eu quero declarar para a sua vida aqui nessa manhã, tudo aquilo que Deus preparou para você,
tudo aquilo que Deus já projetou para você, tudo aquilo que Deus prometeu para você, é isso que vai se cumprir. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces as lutas que ela tem enfrentado. Tu conheces, Senhor, as preocupações, os desafios, as batalhas que ninguém vê. Pai, eu te peço nesse momento, fortalece este coração, renova as forças de quem está cansado, renova a esperança de quem precisa direção. Pai, em nome de Jesus, conceda sabedoria, derrama paz sobre a mente, sobre a casa, sobre a família, abre caminhos onde essa pessoa ainda não consegue enxergar, Senhor, assim como o Senhor falou ao povo de Israel, que era hora de avançar. Guia também, Senhor, os passos dessa pessoa e que os próximos dias sejam marcados pela Tua graça, pelo Teu favor e pela Tua direção. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e confiamos em Ti, em nome de Jesus, e oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você.